pessoal. Ai, adoro falar junto contigo, Fernandinho. Às vezes não dá. Estamos aqui na nova edição do podcast O Orgulho Contra-Ataca. Tá, Sim. eu, Fernandinho. Alice, mais uma vez. Isso, e a temos gente hoje convidada. tem uma convidada super especial, que é a Camila Cerdeira. Oi. Aqui é a Camila Cerdeira, do canal Preta Nerd Burning Hell. A gente é um site de cultura Isso. nerd, pop, feminista, formado apenas por mulheres negras. Que eu conheço há muito tempo. Ai, então, Fernandinho é fã. sou fã, então quando tem alguma coisa pra falar sobre negritude, a Camila! E eu só queria deixar, assim, um adendo, que o Fernandinho é muito fã e ele, enfim, tem muito carinho pela Camila. Ele vive falando dela. Sim. E ele trouxe várias comidas aqui, entendeu? Então, Porque, assim, pra receber, né, a celebridade aqui do nosso pode podcast. ser que a gente esteja com a boca cheia, mas é normal, tá? É, vocês vão escutar, assim, a gente mastigando, umas bolachas, umas coisas. Não se incomodem, pelo amor de Deus. E é isso, gente. A gente vai falar hoje, né, sobre, como vocês sabem, vocês já estão vendo aí no título do podcast, né? A gente vai falar sobre negritude no Oscar, tá? E a gente vai começar falando um pouco desse ano, depois a gente vai passar pros anos anteriores, o que é que tá acontecendo aí quando a gente pensa em negritude quanto representatividade negra no Oscar, tá? E aí, a gente vai começar logo por ele, Pantera Negra. Yay! Claro, né? Melhor filme de super-herói já feito. Isso, Claramente. né? Claramente. E o Pantera Negra hoje, ele já tá num patamar, né, de fenômeno cultural maior, né, do ano passado, né? E perdura até hoje. Então, pessoas que não são nerds já conhecem o personagem e já veem o personagem como um personagem incrível, né? Então, o que é que vocês acham que o Pantera Negra... Por que o Pantera Negra foi indicado ao Oscar? Será que... Por que ele foi o primeiro filme de super-herói indicado ao Oscar? O que é que vocês acham? Assim, tem um fator de que ele representa Black Excelência, né? Que ele foi um grande marco. A gente teve uma construção de mundo muito grande. A gente teve uma produção... pensamento de como é que é a arquitetura de um país negro que não foi colonizado, como é que é o vestimento, como é que é a linguagem, como é que é o sotaque. Teve todo o cuidado de como é que é um roteiro, como é que fazer esse roteiro correto, transpor para os dias de hoje, o que é esse mito do Pantera Negra. Então, acho que ele foi uma coisa muito bem pensada. E a gente teve uma equipe de produção muito consciente do papel que eles estavam tendo. Tanto que a gente tem a produção que tem o maior número de pessoas negras trabalhando. Sim. Então, acho que eles tinham muita consciência do que eles iam fazer e da importância que aquilo teria. Isso é muito massa, né? E Alice, tu já falou pra mim que acha que por muitas vezes deve ser assim, o Oscar, né, a academia coloca só pra compor o painel dos indicados. Assim, a gente tava conversando sobre isso. Gente, eu só pra sinalizar, eu sou a Cota e eu vou buscar não falar muito nesse episódio, assim. É só pra mostrar que a gente não tem racismo, que a gente até aceita branco. Isso Pois mesmo, é, né? isso mesmo. Inclusive, tem até amigos. Inclusive temos amigos brancos, né? Mas a gente estava conversando sobre isso, e existe muito essa conversa sobre a forçação de barra, porque realmente assuntos relacionados à negritude estão em alta, e graças a Deus, né? E por isso que o Oscar se sente nessa necessidade. A gente vai falar mais na frente sobre o Oscar So White, né? Que, enfim, foram movimentos, né? Protestando em relação a questões do Oscar. Mas a gente não vai falar sobre isso agora, né? E então, como você até disse pra mim, que o Oscar tá buscando novas audiências, né? E realmente, eles estão se forçando a isso. E tem que forçar, entendeu? Tem que forçar a colocar as mulheres ali no destaque. Tem que forçar a colocar os negros ali no destaque. Achando bom, achando ruim. Né? Então, assim, eu acredito que tem esse lado deles se forçarem a isso. E também tem um lado de que a gente estava conversando das novas audiências, né? De tipo, o Oscar é um negócio muito antigo. E é filme cult, né? Que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo pode assistir. Tem aquele filme que ele é paradão mesmo, então a gente já diz assim, tu gostou do filme? Não é filme de Oscar. Né? É pra dizer que é uma categoria de filme, é um estilo. Exatamente. É aquele filme que ele é difícil de digerir, né? Exatamente. Então, assim, talvez também tem esse lance de que é um filme de super-herói,
foda, importante pra caramba. Então eles entendem que é importante. Então vamos colocar também porque a gente quer conquistar essas audiências. Eu acredito que vai ter um monte de gente que não assiste o Oscar, normalmente, que vai assistir esse ano. Porque tem o Pantera Negra. Sim. E ele tá indicado em várias categorias, né? 7, né? Enfim, acredito também que seja um pouco isso. E até já do ano passado, eu acho que o Oscar do ano passado ele já teve alguma coisa. Teve muitos artistas que estavam no elenco de Pantera Negra, fizeram referência ao filme, então isso já traz. O filme tá sendo indicado, então o público que gosta do Pantera Negra vai assistir o Oscar nem que seja pra torcer, como a gente fez com Get Out, com Corra do ano passado, que eu fiquei, vai ganhar! E Não, mas... a Forma da Água ganhou. Mas analisando também, assim, a construção do Oscar, se você parar pra pensar, por exemplo, o Avatar, que foi uma grande promessa do Oscar, todo mundo esperava que ganhasse o melhor filme. Se você pensar em Titanic, que também são grandes produções técnicas. Se você parar pelo lado técnico e esquecer a questão de raça, Pantera Negra é a evolução natural desse tipo de filme. Porque a gente tem crescido tendo essas produções de filmes super-heróis cada vez mais técnicas. Você teve Doutor Estranho, que foi incrível, teve uma fotografia maravilhosa. Então, era uma progressão que estava para acontecer. Caiu de acontecer no filme que tem a Maria Negra. Tem Senhor dos Anéis também, né? Senhor dos Anéis também teve 3 indicações no ano. Então, assim, é uma coisa que vinha acontecendo. Você tinha esses filmes que pontualmente chegavam a esse patamar, que eram mais populares, mais blockbusters. Só que Pantera Negra foi o primeiro de super-herói a atingir esse patamar. Eu acho muito difícil que outros filmes atinjam também, vai demorar muito pra gente ter um segundo. Não é como se agora todo filme de super-herói fosse concorrer ao Oscar. Também não vai ser assim. Mas é uma progressão natural. E aí a gente vê muito, né? Eu fiquei bem chateado, porque quando eu tava fazendo pesquisa, eu vi muita gente falando que a Disney comprou o Oscar pro Pantera Negra, que o Pantera Negra, as pessoas estavam superestimando, né, dizendo que os filmes do Nolan, eles deveriam ter sido indicados, que outros filmes de super-herói, eles mereciam ter sido indicados ao Oscar, e que Pantera Negra não é tão bom assim. E eu fiquei bem... Peraí, como é isso? Né? Desapontada, mas não surpresa. Né? Pantera Negra, ele é uma construção tão incrível de uma nação, de um continente, que ele meio que supera algumas coisas que os outros filmes de super-herói não têm, né? Filme de super-herói que só tem uma construção fantástica de algo que não tem a ver com a realidade. Então, como é que deveria... o Soldado Invernal deveria ter sido indicado ao Oscar, né? Ele poderia ter sido indicado, sim, porque ele é bom, mas o Pantera Negra tem pontos a mais, pontos que o Soldado Invernal não tem. Tem mais né? peso, né? Tem mais peso. Não, e o pessoal fala assim, os filmes do Nolan. O Heath Ledger, ele venceu o Oscar como Coringa, gente. A gente não pode esquecer isso. E ele teve várias indicações técnicas, né? Então... recentemente, ano passado, ano retrasado, Logan foi indicado como melhor roteiro original. Até o próprio Esquadrão Suicida, ele também ganhou, né? Maquiagem. Né? Então... Só isso mesmo, né? Deixa só nesse lugar. Não, e outra coisa, por que essa necessidade de, tipo, colocar esses outros filmes? Cara, o Christopher Nolan vive ganhando um monte de coisa, indicar, tá sempre lá. Verdade. Tipo, faz falta? Não faz falta. Não faz falta. Então, tipo, agora, é verdade. Agora faz falta pra essa galera. Faz falta que, pro diretor de Pantera Negra, né? Que ele não é indicado. Ele fez Creed, né? Em 2015, se não me engano. E ele não foi indicado. Maravilhoso. Ele não foi indicado. O Michael B. Jordan fez o papel principal. Nas costas. E também ficou com escoliose, porque também não foi indicado. E o Sylvester Stallone. O Sylvester Stallone é indicado quando ele não faz nada. Ele chora por 2 minutos porque tem câncer. Pois gente, fica triste. Essa coisa, fica esse gosto amargo, né? Porque as pessoas não são indicadas quando merecem, né? E era uma coisa que eu ia falar mais na frente, mas lembrando dessa questão de Creed, o que não faz, muita gente não lembra ou não sabe é que Rock Balboa, o primeiro Rock, foi indicado e ganhou
Oscar de roteiro original, gente. Uhum. Ele não é exatamente essa obra do cinema pra ter ganho, mas ganhou. Mas ganhou, né? Então, pois é. Gente, E aí, não tem como defender. Outros filmes também, esse ano, tem essa pegada da negritude, né? Que é o Spider-Man, que tá indicado no Aranhaverso. Né, no Aranhaverso, que é muito bacana. Eu achei que o filme, ele conseguiu trazer várias culturas juntas num filme só e não desmereceu nenhuma, né? Apesar de terem algumas pessoas terem feito protesto dizendo que o único Homem-Aranha que existe é o Peter, né? Ok, beleza. Ele é o único desde a década de 80, gente. Pois é. O mais moralizado aí. Baliza. Né? Gente, E também tem nerds brancos, é foda. E tem outro filme também que é o Infiltrados na Clã, que também tem essa parte, né, dos negros. Eu pessoalmente queria que ganhasse o melhor filme. Cara, eu assisti ontem. Minha escolha pessoal é Infiltrados na Clã pra melhor filme e Spike Lee pra diretor, porque ele merece. O Nossa. coitado tá esnobado há muitos anos, gente, Sim. por favor. Sim. Eu, inclusive, depois que eu assisti Infiltrados na Clã, que foi ontem, a primeira coisa que eu fiz foi twittar Spike Lee, porque é tão perfeito. Porque ele é, assim, incrível. O senso de humor dele é ácido. Uhum. Tipo, eu ri no filme, nos momentos, assim, que ele foi bastante ácido, que eu fiquei, meu Deus. Não, e no final, assim, aquela vingança que você... que não vou dar spoiler, Não mas... dá spoiler. Nossa, Que eu não eu assisti. fiquei apaixonada por esse filme. Vou assistir também. Pois é. E aí a gente vai agora passar um pouco do histórico da negritude no Oscar, né? Então, ano passado a gente teve Get Out, né? Que foi um fenômeno cultural também, porque foi uma das maiores bilheterias do ano passado, né? E o filme é super... ele não, eu não sei se ele é independente, mas ele é super simples, vamos dizer assim. Ele não tem muitos efeitos visuais. E ele ganhou Tanto ele como o Moonlight são independentes. Uhum. E aí, em 2017, foi Moonlight, né? Teve um impacto gigantesco. E que não ia vir pro Brasil, ele só veio porque ganhou o Oscar. Porque ganhou o Oscar, né? E ele Moonlight concorreu com La La Land, teve toda aquela polêmica da troca dos Eu cartões. queria fazer uma né? pergunta. Sim. Por que Moonlight, tu sabe por que não vinha? Então, é uma história de um gay negro. Traficante. Que ele foi produzido por um estúdio independente. Ele foi produzido, acho que com 5 milhões. Ele foi, ele é disparadamente o filme mais barato a ganhar o Oscar. Ele foi feito com quase nada de orçamento. Então ele não tinha... Ninguém achava que ele ia ser vendido comercialmente. Aí o filme ganhou o Oscar. O Get Out, o Corra, ele foi lançado em 2016 lá fora. Ele só veio pra cá muito depois... E ele não veio pra maioria das salas de cinema também. Isso é um problema recorrente com o cinema protagonizado por negros. A gente teve recentemente agora, dezembro, Ai, meu Deus, como é o nome do filme? O Ódio que Você Semeia, protagonizado pela Amanda Stenberg. Ele é a adaptação de um livro do mesmo nome. Ele é incrível, ele foi lançado em outubro nos Estados Unidos. Tem gente esperando por esse filme há 1 ano. E ele chegou no Brasil, literalmente em 7 salas de cinema. No Brasil inteiro. Oh, meu Deus. 7 salas em torno de Rio e São Paulo. Era só nos shoppings mais caros, nos bairros mais caros. Então a maioria das pessoas não pôde assistir. Então isso é um problema recorrente com filmes negros. A gente acha que não tem produção de filmes com protagonismo negro, mas isso é mentira. A gente tem muito. Ele só não chega no Brasil. Cinema negro existe, né? E existe produção, né? E tudo. Tanto no Brasil quanto fora. É a gente que não consegue ver. A gente estava conversando sobre isso, né? Também tem... Esse é um ponto que enfraquece a presença de pessoas negras no Oscar, porque comercialmente não está ali, né? Não é presente porque não tem essa valorização, né? Não há esse incentivo, né? Quando uma pessoa negra quer fazer cinema, né? Como é que ela faz cinema? E é muito importante a gente ter essas visões, né, de outras pessoas que não sejam o homem branco hétero, né? Porque o cinema ele é muito calcado nisso, ele é muito a visão do homem hétero branco, né? A gente nunca tem a visão de uma mulher em outros tipos de filmes que não sejam de feminismo. Até mesmo, por exemplo, todo mundo levanta a bandeira de que a Mulher Maravilha é um filme feminista. Não é. Ele é um filme com protagonismo feminino. Mas se você parar pra ver, ela é basicamente a única mulher com fala do filme inteiro.
E é uma mulher branca. Uhum. Ainda que ela seja protagonista. Então, pra você dizer que isso é feminismo, não é. Você não tem nem uma personagem não branca, feminina, com nome no filme inteiro. Você tem o quê? Quase 3 horas de filme? 2 horas e tanto? Verdade. É verdade. Tem Então, pincelados, assim, né? Tem alguns assim, personagens. É um filme muito importante, é um filme muito significativo. Eu não vou tirar a importância do filme. Eu chorei quando assisti, eu choro toda vida que eu vejo a Batalha da Terra de Ninguém. Mas, pra gente tá chamando de feminismo, não é, gente. A gente tá passando muito por cima, a gente ainda tá caminhando nesse tipo de coisa. Tanto que eu, pessoalmente, eu só digo que algo é feminista quando é, tipo, um documentário sobre o feminismo. Porque um filme que é feito pra comercialização, ele é feito pra lucrar. Então, ele não tá levantando bandeiras de classes. Quando a gente tem, por exemplo, filmes como Pantera Negra, ele não foi pensado, vamos lutar o racismo com esse filme. Não, a gente vai contar uma história, e são pessoas negras, e a gente vai vender isso aqui pra quem quiser assistir. Isso, com certeza. Por tabela, já que a gente nunca tem a expressão de ver pessoas negras em locais de destaque com esse tipo de excelência, porque a gente só tá acostumado a estudar a história de negro quando ele é, sei lá, o escravo, é empregado, alguma coisa assim. Então, quando a gente tem um filme que é um imperador, é um rei, é um herói negro, aí a gente começa a ter um senso de autonomia, de orgulho. Mas ele não foi feito pra quebrar o racismo. E aí, a gente tem também Viola Davis, né, que ganhou por um Limite Entre Nós, né, em 2017. Aí a gente já entra tipo, a partir de 2016, a gente teve uma representatividade mais forte. Mas, antes disso, são saltos, assim, de anos pra aparecer alguém que vira vencedor no Oscar. Não, e até esse Oscar da Viola, ele tem um detalhe muito peculiar. Porque ela ganhou como atriz coadjuvante pelo filme Fence, que é Uma Distância Entre Nós. Sendo que ela é protagonista feminina. Só que, porque assim, quando você vai concorrer, tanto qualquer premiação, o seu estúdio que coloca a categoria que você vai participar. Então, a gente teve um exemplo muito fácil de perceber isso, é Orange is the New Black, que começou no Emmy concorrendo como comédia e depois transicionou pra drama. Por quê? Porque a Netflix achou que faria mais sentido a série concorrer como comédia nos 2 primeiros anos, depois ela percebeu que a série estava mais dramática e mudou a categoria. Então, Get Out teve isso, foi no Globo de Ouro, que você tem a separação de filme dramático e de filme cômico. Você tem as 2 categorias. E aí, Corra concorreu como comédia. E a Viola concorreu como atriz coadjuvante. Por quê? Porque os estúdios acreditam que eles vão ter mais chances de ganhar nessas categorias. Justamente por causa do racismo. Como o Corra é um filme com protagonismo negro, eles acharam que se a gente colocar na categoria de comédia, ele vai competir com pessoas menores. Então ele vai ter mais chance. A mesma coisa com a Viola Davis. Ela vai ter mais chance, porque nos últimos 2 anos a gente não tinha tido nenhuma atriz negra na categoria de atriz principal. Então colocaram ela com coadjuvante, que era uma certeza que ela ia levar. Ai, é bem lembrado, não lembrava disso. Eu não sabia disso. Eu sabia, eu não lembrei. Teve esse ponto ainda. Caramba. E de fato ela ganhou nesse ano. Que bom, né? Mas assim, e o discurso dela merecia é lindo. Merecia mais. Pois podiam ter sido 2 pessoas negras que ela poderia ter concorrido como atriz principal. E a Octavia Butler por Estrelas Além do Tempo. Do tempo. Podia ter ganho como coadjuvante, o que era merecido. Merecido. Nossa, esse filme é incrível. Quando é que a gente vai ter, né? Tipo, um dia. Um par, assim, tipo... Eu sonho. Ator e atriz... É difícil, né? E aí a gente entra já pula, assim, faz um salto enorme, que é de 2017 para 2008 e 2006, né? Que é Monique, né? Que tem Preciosa, Uma História de Esperança. Aí tem, em 2006, a gente tem Histórias Cruzadas, né? Mas teve a Lupita Nyong'o, né? Eu tô lembrando agora. 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. Foi 2015? Acho que foi 2015. 2014? 2014, 2015. Que aí foi depois de 12 anos de escravidão, né? Teve aquele protesto em 2015, onde teve o Oscar So White. Foi o primeiro ano. Que o Oscar não teve ninguém
Ninguém. Absolutamente ninguém, nenhuma categoria. Ninguém era negro, não tinha nada de representatividade negra naquele ano, e os artistas boicotaram o Oscar, né, com a hashtag o Oscar So White. E aí, a partir daí, a academia decidiu incluir mais pessoas os integrantes da academia começaram a ser renovados. Aumentou agora o número de integrantes. Aumentou o número, né? Por 9 mil pessoas hoje, atualmente, né? E aí foram entrando pessoas de minorias para conseguir abarcar essas outras pessoas diferentes de homens brancos, héteros. Cis. E de elite, né? Porque com certeza essa galera lá né? Deve ser tudo rico, então eles devem olhar para filmes que uma periferia ela não consegue nem se comunicar, e também eles não conseguem ver os filmes que são feitos em outros lugares, né? A gente não vê mais filmes brasileiros faz muito tempo, né? Que filmes brasileiros não aparecem no Oscar, né? Até artistas mesmo, as atrizes nossas, elas não aparecem mais, né? Então ficou perdido lá na Fernanda Montenegro e nunca mais. Exatamente. E acho que um dos filmes assim, que ainda é lembrado, né? Cidade de Deus. Né? Que foi até uma influência pra Pantera Negra. Ele influenciou o personagem do Killmonger. Killmonger, né? Eu ouvi falar disso. Que inclusive, eu acredito que é o melhor vilão de filme da Marvel, né? Opa! Uma participação especial. Uma participação especial aqui, gente. Google, né? Eu queria só perguntar uma coisa pra vocês. Teve algum vencedor desse Oscar, de qualquer Oscar que vocês assistiram, que vocês comemoraram mais, assim, vocês torceram mais, que tá nessa... De filme, ou em termos de ator, atriz, diretor? Vencedor... Eu geralmente torço pra quem perde. eu lembro muitos anos que eu fiquei revoltado. Por exemplo, quando o Selma não foi indicado. Sim. Eu fiquei muito revoltado com isso, porque o filme é maravilhoso. Uhum. A Ava também é uma pessoa incrível. Mas, assim, de quem venceu, tipo, o nosso da Viola ou da Lupita. Eu lembro muito bem quando a Halle Berry venceu. Sim. Eu era pequena ainda. Uhum, eu também. Mas eu lembro muito vividamente desse Oscar. Dela vencendo, dela chorando ali. Uhum. Foi um negócio que marcou, assim, de premiação, acho que foi o que mais me marcou. Eu acho que também porque, como eu gostava muito de X-Men, e ela tinha sido a Tempestade, aí eu sempre gostei da Tempestade, então ela virou meio que uma diva pra mim, né? E aí, quando ela ganhou... E aí eu soube que pouquíssimas atrizes tinham ganhado também o Oscar, né? Eu fiquei... Ela foi a primeira mulher negra... A primeira e única mulher negra a ganhar a categoria de melhor atriz. Eu fiquei... Meu Deus! Realmente foi bem tocante naquela época. Que foi 2002, 2002, foi uma coisa assim. Né? É engraçado isso que você falou da atriz, do lance da Viola Davis ter ganhado a melhor atriz coadjuvante, porque a Jennifer Hudson também, né? Ela ganhou de atriz coadjuvante, sendo que ela era protagonista no filme Dreamgirls. Ela é protagonista junto com a Dina, né? Que é a Beyoncé que faz. Como isso vem de um musical, né? Dreamgirls, oficialmente, ela é a protagonista mesmo. As outras personagens são coadjuvantes. São coadjuvantes. No filme, eles dividiram. Foi colocado como se ela fosse coadjuvante. Não sei se foi questões de tipo, a Beyoncé seria a outra, ou se foi novamente uma escolha do estúdio pra facilitar a concorrência. No filme, dá pra perceber que o filme é dividido em duas partes. A parte aumentaram muito o personagem da Beyoncé comparado ao musical. Tipo, o filme, da metade pro começo, a Jennifer Hudson é a principal, a F, né? Ela é a principal mesmo. Aí até o segundo ato do filme, né? Que muda. E a F é deixada de lado, que até tem a música mais bonita do filme e a interpretação mais bonita da Jennifer Hudson, né? E aí a Beyoncé toca, né? Aí a Dina vira a performer do filme, né? E a gente percebe que tem essas duas divisões. Então, pra mim, eu acho que as duas são as principais. Tanto que até o cara que é o namorado da F, né? O marido da F que troca... O Jamie Foxx. É o Jamie Foxx, né? Ele não tem tanto respaldo, ele não tem tanta visibilidade assim no filme. O filme é sobre elas duas e sobre o grupo das meninas, né?
E nesse filme também teve eu achei injustiçado, que foi o Ed Murphy. Que o Ed Murphy tá fazendo... Ele tá fazendo um papel muito bacana, diferente de tudo que ele fazia, porque ele sempre fazia comédia. Apesar do personagem ser meio caricato, porque ele é caricato, o personagem que ele faz, no filme ele tá muito incrível, assim, o personagem dele é muito legal. Não, e assim, e ele não ganhou. Ele é a biografia não autorizada da Motown, né? Uhum. Então ali você tem... A Dreamgirls é um grupo que existiu mesmo. The Supremes. São as The Supremes. O personagem do Ed Murphy é o James Brown. Uhum. E você vê muito bem a caracterização do Ed Murphy como James Brown. Tá ele muito fica muito bom. incrível. E ele não ganhou. E até na cerimônia eu assisti, né? Porque eu sou fã da Beyoncé, aí eu tava assistindo na hora. Na hora da cerimônia, quando ele não ganha, ele vai embora. O Ed Murphy. Na hora que ele não ganha, ele vai embora. E ele deu uma afastada, né, assim, Sim. de Hollywood. Uhum. Ele se afastou. Ele teve alguns problemas pessoais, né, também. Uhum. Teve alguns problemas com drogas, ele teve o escândalo com a Mel B. Uhum. Então ele deu uma afastada também, mas rolou de se sentir deixado pra trás, né? Alguém Sim. que sempre teve fazendo filmes desde a década de 80 e tal, e nunca teve reconhecimento. Sim. E ele é tipo... O Ed Murphy é um grande nome, né? Assim, da cultura pop. Assim, não tem como não falar de comédia e não falar dele. Tipo, não tem como falar disso e não falar dele, né? Tipo, dos filmes... Assim, Sessão da Tarde, né? Que a gente assistia, mas ele foi pra um lado mais maduro, né? E ele tem esse potencial. Aí, ó, a gente teve Halle Berry, né, no início dos anos 2000, com Denzel Washington também. Aí, nos anos 90, a gente só teve Cuba Gooding Jr. e a Whoopi Goldberg, né? Foram os dois mais que ganharam na década de 90. Então, a década de 90 todinha foi 10 anos só com dois nomes negros. Nossa. Né? E aí começa a ir por água abaixo, né? Anos 80. Pouquíssimas pessoas ganharam. O próprio Denzel Washington, né? Ele foi indicado em vários papéis, tipo Malcolm X, né? E aí começam lá nos anos 80, que são pessoas que hoje a gente não conhece, né? Mas fizeram muito sucesso. Mas pulando assim, ó, de 82 passa pra 63 e depois 58, que foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de coadjuvante, né? Que é do E o Vento Levou. E se a gente pegar uma análise dos papéis, você vai ver que a maioria delas são empregadas. Isso. Ou então é um papel de escravo, que foi no caso da Lupita. Viola Davis, ela até mesmo hoje em dia fala que se arrepende de ter participado de Histórias Cruzadas. Porque o modo que a narrativa foi feita, ela acha que não é o que ela faria hoje em dia. Então a gente tem uma recorrência é sempre o papel da empregada. Um papel muito dramático, um papel muito importante, mas é sempre esse. A própria atriz de O Vento Levou, que é a Hattie McDaniel, na carreira dela, ela é empregada em vários filmes. Ela é o estereótipo da tia Anastácia. É bem esse estereótipo da tia Anastácia mesmo. Isso. E ela é bem... As pessoas acham bem controverso a carreira dela, porque ela só tem papel de empregada. Mas é foda porque ao mesmo tempo que é controverso e tipo, caramba, como é que às vezes assim, a pessoa que olha de fora, por exemplo, como eu, né? Como é que a pessoa aceita e tal, porque é um estereótipo que às vezes agride, né? Mas aí não ia ter ninguém além dela. Então ela tá não lá. Não só isso, não ter ninguém além dela. Ela não ia ter trabalho. Ela não ia ter trabalho, ela pois não ia ter como se sustentar. Na verdade, ia ter alguém. Ia acabar tendo outra pessoa, ia ter uma né? pessoa pra esse papel, mas os únicos papéis que tem são esses. E até algumas pessoas diziam assim, quando tava na época desses protestos, né, principalmente de 2016, as pessoas diziam assim, por que não existe uma pessoa negra que vá lá, na hora que tá recebendo, quando a pessoa aceita como vencedora, mas ela não aceita o prêmio. Ela diz que o prêmio não representa ela, que ela não
não deve ser representado por aquele prêmio do Oscar. É bem difícil falar isso. Porque a gente não tá Porque ganhando prêmio. Não tá ganhando prêmio nenhum. Então... Não, isso vem de uma pessoa branca. Isso, claro, eu com vi de uma certeza. pessoa branca. Mas é bem complicado a gente chegar nisso. Até porque o Oscar, ele tem um respaldo enorme na indústria do cinema. Né? Quando você ganha o Oscar, você vira vencedor do Oscar, Fernandinho. Entendeu? Tipo, não... Então, não tem como a gente... É o marco da carreira, de um ator. mundialmente. Você não vai passar disso. É. E assim, seria incrível uma pessoa falar, tipo, não vou aceitar isso. Seria, mas... Primeiro você tem que ganhar. A gente não tá sendo indicado. Como é que a gente vai recusar um prêmio que a gente não tá levando? Pois é. Exatamente. E assim, sinceramente, eu queria só deixar bem claro que se você não tá incomodado com isso, tipo, se você, ouvinte, não está incomodado com essa conversa, cara, eu sinto lhe dizer, você tem uma coisa muito errada em você, entendeu? É verdade. Porque, tipo assim, dá um puta gosto amargo, assim, na hora que você tava falando sobre a quantidade de tempo, 10 anos sem ninguém sendo indicado, poxa, isso é chocante, mas, tipo, chocante pra quem é branco, né? Porque tá sempre sendo indicado. Isso é paisagem. E né? aí fica aquela coisa. Mas é porque não, os negros, eles não Eles são têm a mesma bons. chance que Tem, todos os é porque eles não são bons, eles não estão sendo indicados. É verdade? Quanto lá da academia que é negro, entendeu? Pra dizer, pra dizer, não, a gente tá vendo o trabalho das pessoas negras. Não só excluindo a parte de quem tá julgando. Quantos papéis negros tem no cinema? Porque se você pegar as estatísticas, menos de 30% dos papéis televisivos são para pessoas não brancas. Isso está incluso negros, asiáticos, latinos, indígenas. Todo mundo que não é branco formam 30%. Ai, meu Deus. Então você passa isso pro cinema. São quantos porcentos? Quantos filmes você já foi assistir que são protagonizados por alguém que não é branco? Até pra dizer que não é homem é difícil, né? Tipo, uma mulher trans. É muito difícil você ver um papel que não é um homem no papel principal. Nossa. Exato, então é tipo... Você tem que ver o que é ofertado. A Vala mesmo fala quando ela ganhou... Acho que foi o Globo de Ouro, não lembro. Ou foi o Globo de Ouro, não dá pra gente ganhar prêmios por papéis que não estão lá. Pois é. Sim. Isso é horrível, né? E aí, em 2016, o Spike Lee, como a Alice já falou, né? Que ele é muito visionário e tal. Ele nunca ganhou o Oscar. Ele foi homenageado com um Oscar honorário, né? E esse ano ele tá concorrendo, né? Como melhor diretor. Mas o maior injustiça dele foi em 89, com Faça a Coisa Certa. Que ele fez um filme incrível, mas que ele não foi indicado ao Oscar. Na verdade, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original, né? Mas ele não foi indicado, não foi indicado ao... E aí, e também o ator principal do filme, ele não foi indicado. E mas o ator coadjuvante ganhou. Foi indicado, na verdade, né? Não ganhou. Foi indicado e o coadjuvante era o cara... Era o cara branco. O cara branco. Eu acho que era o cara dono do restaurante italiano que tinha, que tipo... Eu não assisti Infiltrados na Clã, mas o artista lá, eu só lembro dele do Kylo Ren. O Kylo Ren foi indicado, né? Não sei o nome dele. Foi indicado, né? melhor... Adam Drive. Isso, Adam. Mas o principal foi indicado como melhor ator? Não, que é o filho do Denzel Washington. Ai, sério? Lindíssimo. Inclusive. Lindíssimo, inclusive. Inclusive, não vamos entrar nessa seara, porque não tem nada a ver, mas eu tava pensando sobre o Adam também, né? Que ele é uma pessoa diferente. E Como assim? Ele é feio. Ele é feio, mas feio. Ele é um galão feio, né? Feio. E as pessoas acham ele bonito, aí eu fiquei, gente... Ele tem um peitoral bonito. Qualquer pessoa branca estão chamando de bonito agora. Qualquer incrível, pessoa. né? É só ser branco, é só Como ser assim, branco. né? Calma, ele é só branco. E eu acredito que a protagonista feminina desse filme, ela fez Homem-Aranha, né? Aquela atriz. Eu não lembro agora. Eu acredito que foi a mesma atriz que fez Homem-Aranha, o De Volta ao Lar. Sim, foi. Ela mesma. Foi ela mesma, né? Ela tá incrível nesse filme.
Eu sempre esqueço porque em Homem-Aranha ela faz uma menina de 15 anos, mas ela tem, tipo, Sim. 30. Nossa! Meu Deus, pessoas que não envelhecem. Porque ela parece ser muito novinha. Muito nova. Ah, não. Então, gente, a gente ainda vai continuar no assunto dos injustiçados. Sim, vamos focar nele. Tem o Samuel L. Jackson. Tem o Samuel Jackson nos 8 Odiados, que ele não... Em qualquer não é filme, indicado. gente, pelo amor de Deus, dá um Oscar pra ele por Star Wars. Só por viver, assim. Samuel Jackson, gente. Tem também Idris Elba, em Beasts of No Nation, em 2015, que é um filme do Netflix. Da Netflix. E ele não foi indicado. E todo mundo achou que esse foi ia ser o primeiro filme que ia levar a Netflix pro Oscar, né? E não foi. Não foi, mas por que será, não é? Mas a gente deixa aí pra quem quiser. Foi Roma, né? Né? Tá sendo Roma, né, agora. Eu tá acredito sendo Roma. que tá sendo Roma. Né? E é isso, eu acho que foram esses 4 que eu peguei que tenha essa coisa do injustiçado, que eles não são nem indicados, né? A galera nem indicada. Se vocês lembrarem de algum. Eu acho que, assim, por Creed, Michael B. Jordan merecia ter sido indicado. Sim. Eu acho que ele fez uma atuação muito boa. Uhum. Sim. E foi basicamente ele. Porque ele contracena com o Sylvester Stallone e com a Tessa Thompson. Mas são poucos momentos mesmo. Aham. É basicamente ele e o filme sozinho. Verdade. E foi incrível. Tá com escoliose, né, por ter segurado o filme nas costas, assim. E vai ter e teve o segundo filme agora, eu não assisti. Eu ainda também não vi, mas tô com muita expectativa, eu acho que vai ser muito bom. Eu gosto de rock, mas... E assim, eu cresci assistindo rock, meu pai viu todos os filmes, eu sei tudo de qual. E comparativo, eu acho o Creed muito bem bolado, muito bem roteirizado, eu acho que ele... E assim, pros Estados Unidos, o boxe é uma cultura negra. Ele sempre foi. Tanto que o rock surgiu porque, naquela época, o Muhammad Ali era o melhor boxeador do mundo. E não admitiam que um negro fosse o melhor boxeador. Então, eles criaram essa ideia, essa persona do rock, que é um boxeador branco, italiano, que ele vai fazer todo esse papel pra eles recuperarem esse orgulho dentro da carreira, porque tava todo pra negros. Nossa, velho. Tanto que é por isso que o Creed é o maior rival do rock, porque ele representa o Muhammad Ali. Que legal. Não, eu já tive ideia pra outro podcast. Sim, pode? Manda aí. São personagens que deveriam ser negros, mas são interpretados por brancos. Isso é muito legal. Nossa, Tem muitos. Tem muito. mais de 1 hora de podcast aí, viu? E, gente, o que vocês acham após esse impacto aí que o pós-Pantera Negra, né? O que vocês acham que vai impactar agora, daqui pra frente, pra Hollywood? Vocês acham que, tipo, vai meio que ainda andar nos passos lentos? É porque, assim, o Pantera Negra, ele não foi o pontapé inicial. Isso é uma conversa que a gente já vem tendo. Tanto Sim. que quando foi anunciado Pantera Negra, já tinha sido anunciado, por exemplo, o filme da Mulher Maravilha, já tinha sido anunciado o Jason Momoa como Aquaman, que é a transformação de um personagem tipicamente branco em alguém não branco, porque o Momoa é da Polinésia. Sim. Então a gente era uma coisa que já vinha acontecendo. Então eu acredito que essa é a progressão natural. A gente não esperava que Pantera Negra fosse ser tão bom. Eu achava que ele ia ser bom como um filme de super-herói. Ele é bom em todos os sentidos. É verdade. Quando você pega até pessoas que falam sobre negritude, falando do filme, né? A gente percebe que saiu da seara do nerd, né? Não da só galera isso. nerd. Eu tenho amigos que não são nerds e que eram pessoas negras, mas que não tinham aquela consciência racial e aquele orgulho negro em si. E eles descobriram isso vendo Pantera Negra. Eu tenho um amigo meu, ele é cantor e ele tava crescendo o Black Power dele desde 2015 e tal, mas a família dele era toda, tipo, alisava o cabelo. E foram assistir Pantera Negra, não tá a família inteira de Rastafari, de trança, Coisa linda. falando de Wakanda. Então foi um negócio que impactou. E assim, nenhum deles era nerd. Eu quero ter cabelo. Então assim, foi uma coisa que afetou todo mundo, porque esse foi o primeiro filme blockbuster popular que eles viram uma cultura negra. A gente não tem essa experiência. Eu tive o privilégio, assim, de ter uma família afrocentrada. Meu pai e minha mãe são negros, eles sempre falaram sobre essa questão de negritude. Então eu sempre cresci com essa referência. Até mesmo os super-heróis que eu cresci acompanhando, pra mim a Tempestade é uma referência desde que eu era pequena. Porque minha mãe sempre falou dela, que tipo, ela é uma deusa africana, rainha da tribo dela, blá 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 blá.
Então era a minha referência. Mas a maioria das pessoas não tem isso. Uhum. Então é muito difícil você compreender uma coisa quando você não tem nenhuma referência na TV, no cinema, na música. Uhum. Então, eu acho que o Pantera tem esse efeito porque ele consegue trazer pra todo mundo. Pessoas que nunca entenderam o que é ter orgulho de ser negro. Quando eles veem um Pantera Negra, eles veem aquela nação inteira. Então, eles começam a entender, tipo, existem outras formas de ser. Tipo, existem outros cabelos, eu não preciso alisar. Sim, e é uma riqueza, né? Porque sempre, como tu falou, o protagonismo dos negros no cinema, ele sempre vem ao lado de subalterno, né? Muita dor, muito sofrimento. E, tipo, exatamente. E Pantera Negra, ele mostra a riqueza, pessoas inteligentes, pessoas criando tecnologias que, tipo, o Tony Stark não consegue fazer. Ele quebra estereótipos. Que é o que eu acho que... Eu já ouvi um artigo sobre isso. Quando os artistas... A gente tá aqui falando de vários artistas, né? Eu acho que isso sintetiza bem. Quando os artistas são indicados ao Oscar, né, a gente quebra os estereótipos de que personagens negros estão no cinema, eles podem ser os melhores atores, né, as pessoas negras, você pode ser um melhor ator, né, uma pessoa que tá lá, pessoa negra, estudando teatro, ela pode ser indicada ao melhor ator, né, porque todo mundo é igual, né, não importa a cor, né. No papel isso todo quebra. mundo é igual, assim, na essência, todo mundo é igual, mas na realidade não é, né? Na realidade, sim. as coisas não... E a gente tá começando a migrar, porque assim, a gente vê Pantera Negra ainda é uma coisa tipo, é uma nação africana que nunca foi colonizada. Mas a gente tá começando a falar histórias universais com pessoas de outras etnias. Por exemplo, o filme Us, do Jordan Peele, que vai sair agora, o filme de terror. Ele podia ser facilmente por qualquer família de qualquer cor. Qualquer raça, ele não tá especificamente uma narrativa sobre racismo como o Get Out. O Get Out só funciona se for uma pessoa negra. Mas o Us não, pode ser qualquer família. Ele escolheu colocar em negros. Mas podia ser qualquer um, então qualquer pessoa vai se identificar e ele vai perceber que tipo, então o negro ele não fala só sobre racismo, ou só sobre a periferia, ou só sobre essa doença e sofrimento. Não, ele pode falar sobre qualquer coisa que qualquer pessoa pode vivenciar. Isso. Eu acho que isso que seria mais incrível, sabe? Se esse efeito do Pantera Negra fosse pros outros filmes, né? Se tivessem agora filmes de comédia romântica que tivessem personagens negros em papéis legais e que fossem pro público em geral. Porque a gente vê muita comédia romântica de negro pra negro. Ela né? fica no nicho mesmo. No nicho de... E é sempre aquele negro americano. Então, aquelas piadas bem pra negro americano, às vezes a gente nem entende porque a gente não tá lá, né? Então, quando vem aquelas outros tipos de comédia e tal, é tudo muito focado nos brancos. Então, a gente precisa estar em todo lugar. É isso que eu sempre digo. Não importa. Eu sempre olho, toda vida que eu vou pra algum lugar... ocupar espaços. Eu vou pra algum lugar, eu fico... Tem que ter um negro aqui, tinha que ter alguém negro lá pra fazer mesmo, pra eu me sentir representado por essas pessoas e saber que a comunidade tá nesses lugares. Né? Eu acho que isso é o principal, por isso que a gente tá fazendo esse podcast. Yay! Eu acredito que... e também tem o lance a gente pincelou em alguns momentos, mas o lance da perspectiva dos homens brancos em relação a isso, porque o Fernandinho, tu falou, né, sobre esse lance de pessoas estarem questionando a qualidade do Pantera Negra, Isso. né? E questionando sempre quando é porque tudo a pessoa acha que é lacração. É lacração isso aqui, né? Porque tem uma protagonista mulher, ou tipo... A gente tá acostumado numa sociedade que ela foi feita para o homem branco, hétero, cis. Então, esse é o local de domínio dele. Então ele tá acostumado a estar no poder, ele tá acostumado a estar no privilégio, tanto que ele não percebe que isso é um privilégio. Então quando a gente fala sobre filmes, ninguém vai questionar que o Rock ganhou. Apesar do Rock ter ganhado um Oscar, ninguém vai questionar que tipo, Logan concorreu a melhor roteiro. Mas quando é o Pantera Negra, você vê que ele é diferente. Então isso causa um afronte. Quando você tem uma mulher diretora, que foi o caso de quando Avatar perdeu, ele perdeu curiosamente foi o James Cameron contra a ex-esposa. E aí ela ganhou o melhor filme. Pode crer, eu lembrei disso agora. E aí o pessoal achou estranho, porque todo mundo esperava que Avatar ganhasse. Mas Avatar não é exatamente o melhor filme. Não mesmo. Verdade. Ele
Inclusive, bem questionável ter sido Ele tem uma técnica indicado. muito grande, porque assim, ele trouxe uma revolução técnica pro cinema. Mas o roteiro é Pocahontas. É. É um Pocahontas com a galera pintada de azul. E ele é grande demais, eu acho. Ele é muito pesado, assim. E desnecessário. Grande no nível O James Cameron tem desnecessário. esse problema desde Titanic. Tipo, dava pra resumir essa história em Outro filme 30 que não minutos. é Sei lá, exatamente parte em espetacular, duas mas partes. ninguém questiona. Titanic, gente. Ele merece os técnicos, porque realmente o James Cameron criou o Titanic de novo. Uhum. Verdade. Mas o roteiro daquele filme não é exatamente a obra mais incrível, mas ganhou melhor filme e ninguém questiona isso. Então a gente tá acostumado a posição ser pra brancos. É verdade. Quando tem alguma coisa que quebra a norma, aí você percebe. É exatamente essa ideia de tipo, você chega numa festa e você nota quando tem uma pessoa negra. Porque você tá acostumado a só ver branco. Uhum. Sim. Então, o que é diferente, ele sempre vai se destacar, ele sempre vai chamar a atenção. É aquela coisa, né? Só tem viado aqui, aí tem 2. Tem 2. Mas tem 30 pessoas, tem 2 viados aí. Vale, só tem viado Só aqui tem nessa viado. sala. Isso devia só ter viado, na verdade. Eu até gosto. Até prefiro, Me sinto mais à sinceramente. vontade. Com certeza. E aí, Fernandinho, vamos isso, para o gente. momento e o quê? Mas é você que vai isso. fazer, né? Eu vou fazer o momento e o quê com a Camila? E o quê? Olha aí, momento e o quê? Ai, a gente tá realizando um sonho de fazer É o momento e o sonho, quê? gente. E o quê? Com outra pessoa. Outra pessoa, que não que a seja gente nós só dois. faz com nós dois. A gente Uma faz... semana não pergunta, outra semana não pergunta. É, bem sem graça isso, bem sem graça. Vamos lá, gente. Momento e o quê? E o quê? Camila, um filme. Ai, gente, pera. Cara, Gente Branca, o filme com a Tessa Thompson, que é o prelúdio da série da Netflix. Uma HQ. Ai, meu Deus, gente. Uma Nação Sob Nossos Pés, do Ta-Nehisi Coates, que é uma HQ do Pantera Negra. Uma super-heroína, me divirto. América Chaves, que é a Miss América. Uma série. Dark Angel, que foi produzida em 2001 pelo James Cameron, protagonizada pela Jessica Alba, que foi o primeiro protagonista negro que eu vi. Uma diva pop. Beyoncé. Claro. Uma drag queen. Bob the Drag. Uma criadora de conteúdo. A Annie Kengala, do Preta Nerd Burning Hell. Arrasou! E é isso, gente. Vamos isso. pros recadinhos finais agora. Ai, fala de novo do teu Vamos. trabalho, Camila. Então, Preta Nerd Burning Hell, ele é um site formado só por mulheres negras. A gente analisa a cultura nerd e pop sobre um olhar interseccional feminista. Então a gente tem mina negra de periferia, mina negra lésbica, mina negra bi. A gente tá sempre falando sobre cultura nerd e pop, seja RPG, quadrinho, série, filme. Tudo sobre o olhar das mulheres negras. Tu pode explicar para as pessoas, para os ouvintes, como é esse olhar interseccional? Que é Tá, bem... então quando a gente fala sobre o que é interseccional, a gente geralmente pensa no feminismo, a gente pensa nas questões de tipo, a mulher ganha 13% a menos do que o homem. Isso é mentira. A mulher branca ganha 13% a menos que o homem. A mulher negra ganha 27% a menos e a mulher latina ganha 36% a menos. Então, quando a gente está falando sobre interseccionalidade, a gente está falando sobre intersecção entre diversas opressões. Por exemplo, você tem a opressão de gênero, que é a questão de homem e mulher. Você tem a questão da opressão de raça, você tem o racismo. Você tem a questão de opressão de sexualidade com relação a pessoas gays, bis, lésbicas. E ainda tem a questão da transgeneridade. Você tem a opressão que pessoas trans sofrem e pessoas cis não. Então, quando a gente fala sobre o feminismo interseccional, a gente fala sobre juntar todas essas diversas questões porque elas não estão isoladas. Não tem como uma mulher negra, sofrer apenas machismo ou sofrer apenas racismo. Eu sofro os dois. Eu não consigo escolher. Então, isso é o que fala de interseccionalidade. Massa, gente. Ó, tarefinha de casa aí pra vocês. Pra pesquisar mais sobre interseccionalidade. Sigam lá o site do Preta Nerd Burning Hell, tá? No Instagram, no Twitter e tudo. Tá no Facebook e tem um site, Preta Nerd Burning Hell. A gente tá Preta Nerd Burning no Twitter. Não minto, Preta Nerd Burning no Instagram, Preta Nerd no Twitter e Preta Nerd Burning Hell no YouTube, que a gente também tem um canal. No nosso blog vai estar todos os links, então vocês podem ir lá e seguir o site, né, da Camila, tá? E a gente vai agora pros recadinhos, que é
que a gente vai dividir aqui entre eu e a Alice, pra não ficar só falando todo o tempo. O Orgulho é um podcast do blog Estrela Polar do Povo Online. Você pode ver mais matérias, artigos e listas de representatividade no mundo nerd no site do Povo ou no link blogs.upovo.com.br/Estrela Polar. Gente, e aí você também pode mandar os recadinhos pra gente, perguntas. Você envia no e-mail podcast@upovodigital.com. Você pode também dar sugestões pra gente, sugestões de convidados e temas. É bem importante que você passe esse feedback pra gente com o título no e-mail O Orgulho Contra-Ataca. Ou você pode também fazer o seu comentário no blog do Estrela Polar. Tá? É importante que a gente receba os feedbacks, gente. Sério. Digam apareçam. Aí pra gente, que aí a gente vai mostrar vocês aqui no podcast também. A gente vai criar até a sua voz, a gente vai fazer aqui. Ah, meu Deus. Você pode também assinar o nosso podcast no Spotify, no Deezer, também pelo RSS, que também é compatível com a Apple. Isso. Né? E aí, gente, esse podcast é uma produção do audiovisual e do digital do Povo, com edição e produção da Nicole Pontes, coordenação de produção por Marcelo Gomes, publicação de João Vitor Duma e estratégia digital de David Varela. E também tem o nosso operador também o André Silvestre. O André, muito obrigada, André. Você é muito paciente. E é isso aí. Tchau, galera. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila.